Olá, meus queridos alunos, tudo bem? Hoje eu vou acompanhar com vocês aqui a nossa primeira aula de recuperação, tá? Então, é a aula 1 de recuperação do primeiro trimestre, tá? Estão de recuperação todos aqueles alunos que não obtiveram grau igual ou maior do que 6, tá bom? Então, vocês já devem estar sabendo aí direitinho quem são os alunos que estão de recuperação. Muito bem, gente. A nossa primeira aulinha de recuperação, ela vai falar sobre duas sequências didáticas, tá? A sequência didática 2 e a sequência didática 3, tá bom? Então, essas duas aí são as sequências didáticas que vão fazer parte aí, né, da nossa prova. Tem mais duas sequências didáticas. A próxima aula vai ser sobre as sequências 4 e 5, tá? Mas essas aí são as duas primeiras. Muito bem. A sequência didática 2 trata da estrutura do planeta Terra. Então, bem lá no comecinho, né, do trimestre, nós falamos aí que a Terra, ela se formou aproximadamente, mais ou menos aí, 4,5 bilhões de anos atrás, e que nosso planeta se localiza aí na Via Láctea, né? É o terceiro planeta, olha lá, ó, a Terra. É o terceiro planeta mais próximo do Sol, né? E é o quinto maior planeta aí do nosso sistema solar, tá bom? Então, esse é o nosso lindo planeta. Muito bem, nossa casa. Precisamos cuidar muito bem da Terra, né? A Terra, gente, tem o formato aproximado de uma esfera. Nós estudamos isso aí bem detalhadamente no fim agora do primeiro trimestre, né? Falamos das evidências do formato da Terra. E a Terra, então, ela tem a forma esférica e ela é levemente achatada nos polos, tá? Essa forma, né, de ser uma esfera levemente achatada nos polos e com a superfície bem irregular, como está mostrando aqui nessa imagem, né, é a que a gente chama de geóide, tá? Mas para efeito, né, de questionamentos, né, qual o formato da Terra? É o formato aproximado de uma esfera com os polos achatados levemente, tá bom, gente? Então, essa daí é a resposta aí que vocês devem dar, ok? Muito bem, então nós vimos aí então, né, o formato do nosso planeta. E internamente, o nosso planeta ele é dividido em camadas, tá? Em partes, né? Essas partes são chamadas aí de camadas. De fora para dentro, quer dizer, da camada mais externa para a mais interna, essas camadas são 3, tá bom? A crosta, o manto e o núcleo, né? Sendo que o núcleo nós vamos dividir em duas partes, ó. Então, a crosta terrestre é essa camada mais externa do nosso planeta, também é a mais fina, tá, gente? Então, a crosta terrestre é essa camada que vai ser formada aí pelos continentes, pelos oceanos, tá? Essa camada mais externa. Logo abaixo da crosta, a gente tem uma outra camada que é bem espessa, que é formada aí por rochas derretidas, principalmente, que é o manto, tá? E bem para o interior aí do manto, nós vamos ter aí a terceira camada, que é o núcleo. O núcleo ele é formado por duas partes, tá? O núcleo externo, que é líquido, formado aí de ferro e níquel, e o núcleo interno da Terra, que é formado de ferro sólido, tá bom? Então, a gente tem aí essas como sendo aí as três principais camadas aí internas do nosso planeta. Então, aqui novamente, mostrando a crosta, tá? O manto, núcleo externo e núcleo interno, tá? E a crosta terrestre, ok? Muito bem, pessoal, olha, qualquer dúvida que vocês tiverem com relação a essa matéria da recuperação, vocês podem deixar as dúvidas de vocês lá no fórum, tá? Do nosso bloco de recuperação, tá certo? Que nós vamos tentar, né, solucionar essas dúvidas, ok? Muito bem, vamos falar um pouquinho mais da crosta terrestre, né, pessoal? Olha lá, a crosta terrestre é a camada mais superficial, formada principalmente por rochas.
É na crosta terrestre que nós vamos encontrar quem? Gente, olha lá, os oceanos e continentes. E por isso, essa crosta ela é dividida em duas partes, né? Chamada de crosta continental e crosta oceânica. Então, a crosta continental é relativa à região onde estão os continentes. Ela tem cerca aí de 20 a 60 quilômetros de espessura, tá? Já a crosta relativa aos oceanos tem uma espessura um pouco menor. Diz que é a crosta oceânica, né? De 5 a 10 quilômetros de espessura, né? O restante é preenchido por água. Falou? Pessoal, é isso aí, gente. Então, essa daí é a crosta. Aqui, né, tá sendo mostrado. Acima da crosta, nós vamos ter aquelas outras camadas que nós estudamos ainda nesse capítulo, que foi a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera, tá? E a biosfera, tá? Vão fazer parte aí dessa parte mais superficial do planeta. Muito bem, logo abaixo da crosta a gente tem um manto, gente. Lá no manto, né, a gente vai ter uma temperatura muito elevada. Na sua parte interna aí do manto, a temperatura varia de 1000 graus a 3000 graus. E vai aumentando, então, né, conforme eu vou me aprofundando aí nesse manto. Ele pode ter cerca, olha só, gente, de 2.900 quilômetros de profundidade. E, devido às altas temperaturas, algumas partes desse manto vão ser pastosas, tá? Vai ser meio que um misto de material sólido com material pastoso, tá bom? E é no manto que nós vamos encontrar um magma. Estão lembrados do magma? Né? O magma é como é que eu vou dizer? É um material, né, que se encontra lá no manto e que é formado principalmente, ó, gente, por rochas derretidas, tá? Devido às altas temperaturas que a gente tem lá no manto. Né? O magma, ele pode atingir a superfície terrestre durante uma erupção vulcânica. Até na minha aula que eu falei sobre isso aí, eu disse para vocês, coloquei lá alguns exemplos de vulcões que ainda são ativos, vocês se lembram? E eu disse para vocês o seguinte, que quando, né, o magma que está lá no manto, ele é expelido para a superfície terrestre através de um vulcão, quando ele chega, né, na superfície terrestre, ele muda de nome, ele passa a se chamar lava, tá bom? Então, tá? A lava, ela vai se formar a partir do magma que foi expelido e que atingiu a superfície, a crosta terrestre. Certinho, pessoal? Então, é isso, gente. Então, no manto é que a gente vai encontrar o magma. Muito bom! Ai, ficou um pouquinho atropelado aqui, ó. Me perdoem. Da próxima eu vou tentar consertar nos slides, tá? Que eu vou colocar lá no AVA. Então, olha só, pessoal, o núcleo, né? O núcleo, como o nome fala, tá no núcleo do planeta, na porção mais interna do nosso planeta. E ele é formado principalmente, em sua maior quantidade aí, de ferro e níquel, tá? Essa região do núcleo, ela possui 7.000 quilômetros de diâmetro, tá certo? E as temperaturas são altíssimas, gente. Olha lá, 5.400 graus Celsius. Então, é muito quente. E, como eu havia dito antes, o núcleo ele vai ser dividido, tá, em duas partes. O núcleo externo e o núcleo interno. O núcleo interno do planeta, ele é sólido e formado basicamente por ferro, tá? E já o núcleo externo, que é essa camada, né, acima aí do núcleo interno, o núcleo externo, ele já é líquido e formado basicamente de ferro e níquel, tá bom? Então, esse aí é o núcleo do nosso planeta. Estamos conhecendo o nosso planeta por dentro. Muito legal. Muito bem. Então, a partir de agora, a gente vai falar da próxima sequência didática que nós vamos tratar nessa aula, tá? Que é o solo. Então, a sequência didática 2 é a estrutura do planeta Terra. E a sequência didática 3, que também é o objetivo dessa aula de recuperação, tá? É o solo.
Então, olha só, gente, o solo é uma camada superficial e mais fina da crosta terrestre. Então, eu tenho a crosta, que é a camada mais superficial do planeta, essa daqui, ó, pessoal. Vamos mostrar aqui para vocês a crosta, tá? E fazendo parte da crosta terrestre, a gente tem o solo, que é a camada mais de cima da crosta, a mais superficial de todas, ok? Então, o solo, ele vai ter uma composição, tá? Inicialmente, mineral, mas devido, né, à sua localização, ele vai ser enriquecido com matéria orgânica. Então, o solo, ele é composto por dois tipos de materiais, por material mineral e por material orgânico, tá? Não esqueçam, isso é importante, hein, pessoal? Essa composição aí do solo. Então, é isso, o solo, a camada mais superficial da crosta terrestre. Por que o solo é importante, pessoal? O solo tem muitas importâncias, né? Mas a mais crucial para nós, seres humanos, e para os animais de uma forma geral, é que o solo, ele é fonte de alimento. Sim, o solo é fonte de alimento. Por quê? Porque a partir dos solos que crescem as plantas, que nós vamos utilizar na nossa alimentação. Plantas com as quais nós alimentamos outros seres vivos que também utilizamos na nossa alimentação. Então, sem o solo, nós estaríamos, vamos dizer assim, sem condições de produzir o nosso alimento, tá? Então, o solo realmente é muitíssimo importante, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês, ó, que os alimentos vêm do solo, né? É nele que crescem as plantas e que os animais que nós utilizamos como alimento retiram seus alimentos. É no solo que são construídas as nossas casas, nossas escolas, nossas estradas, nossas cidades de uma forma geral, né? Então, o solo é extremamente importante, tá? Também é do solo que nós retiramos uma série de matéria-prima para fazer, por exemplo, roupas, calçados, móveis. Então, o solo, de uma maneira indireta, vai suprir várias das necessidades que nós temos para nossa sobrevivência, tá bom? Então, temos que ter em mente de que o solo é muitíssimo importante. E o solo deve ser muito bem preservado. Por quê? Porque, como nós vamos falar daqui a pouquinho, o solo, para se formar, leva milhares de anos. Então, é um recurso natural que deve ser utilizado com cuidado, porque se aquele solo, né, for deteriorado, se estragar, então nós vamos ficar aí com prejuízos na quantidade de solo que nós temos disponível para suprir essas nossas necessidades. E com isso, né, podemos vir a ter falta de todas essas coisas, tá? Então, olha lá, coloquei aqui, esse é um slide que eu copiei da nossa aula lá, olha só, onde a gente faz aí fala sobre algumas importâncias do solo, tá? Então, eu vou falar algumas aqui para vocês. Deixa eu só tirar isso aqui daqui desse cantinho, pra gente poder pegar uma setinha aqui, tá? Então, olha, gente, o solo vai fornecer matéria-prima para a construção das nossas residências. É do solo que a gente vai retirar aqueles minerais que a gente usa, por exemplo, para produzir cimento, para produzir tijolos, né, que nós vamos utilizar na construção das nossas moradias, por exemplo. É do solo também, né, vamos dizer assim, estabelecido no solo a estrutura das nossas moradias, né? Então, a infraestrutura humana que a gente precisa aí para construir as várias coisas também vai ser feita ali no solo. No solo, nós podemos encontrar heranças culturais, né? Como está dizendo aqui. Por quê? Porque lembra dos fósseis que eu falei para vocês? Então, vestígios de seres vivos que existiram no passado e materiais que esses seres vivos utilizaram, a gente encontra às vezes lá no solo, tá? Bom, o solo é fonte da produção de alimentos,
de fibras que nós utilizamos para a produção de roupas e combustíveis que nós utilizamos também, né? Desde aqueles que são renováveis e os não renováveis, tá? A purificação da água, né? A água que cai com a chuva, ó, ela vai ser filtrada aqui pelas diversas camadas do solo e vai compor ali o lençol freático. Então, muito importante. O solo ajuda a regular o clima, tá certo? A reciclagem de nutrientes, habitat para uma série de organismos, né? O solo aí, deixa eu diminuir, opa, não vou conseguir diminuir agora. O solo vai ter ali, ó, uma série de micro-organismos que vão estar fazendo aí a reciclagem de matéria orgânica no solo. Então, o solo é realmente de muitíssima importância para a gente, tá? Bom, como o solo se forma? O solo vai se formar através de um processo chamado de intemperismo, que nós falamos desse processo aí quando falamos da formação das rochas, principalmente das rochas sedimentares, né? O que é esse processo de intemperismo? É o efeito, o intemperismo é a degradação das rochas, né? O processo de degradação das rochas, que é gerado pela ação de alguns elementos da natureza, como chuva, vento, variações de temperatura e pressão, tá? Fatores biológicos também, né? A presença de seres vivos ali naquelas rochas, então vai influenciar, tá, na degradação dessas rochas. Então, o que acontece? Ó, nesse primeiro quadrinho aqui, a gente consegue ver uma rocha, que a gente chama de rocha-mãe, e ela está sofrendo ação, ó, de agentes externos, como chuva e vento. Então, a constante, né, o atrito constante ali do vento, da chuva naquela rocha, vai degradar aquela rocha, vai fazer com que ela solte pedacinhos, tá? E esses pedacinhos que ela vai soltando vão ali se juntando e vão formar o solo, certo? Muito bem, material orgânico, né? Conforme eu tenho ali já uma pequena camada de, como eu vou dizer, de sedimentos de rocha, tá? Aí vai se depositando ali alguns organismos mais simples, como os líquens, por exemplo, que vão se fixando ali naquele local. E quando esses seres vivos aí morrem, tá? Eles vão ser decompostos por seres vivos decompositores que existem na natureza. Então, aí vão começar a enriquecer essa camada de solo, que inicialmente é pequena, ó. Opa, aqui, querido. Que inicialmente é pequena, tá? Vão enriquecer essa camada com matéria orgânica. E ao longo do tempo, não vai deixar de existir esses fatores externos, chuva, vento, etc. Então, tudo isso vai agir junto para que aumente essa camada de solo que está sendo produzida aqui, ó. E com o passar do tempo, eu vou ter plantas cada vez maiores conseguindo colonizar essa região. Por quê? Porque eu tenho um pedaço de solo cada vez maior aqui. E aí, quanto maior for essa fração de solo, maior é o porte das plantas que vão surgir ali. E aí, plantas grandes atraem animais, e aí, consequentemente, eu vou enriquecer esse solo ao longo do tempo também com mais matéria orgânica, tá? Então, basicamente, pessoal, é assim que vai se formar o solo. Eu coloquei, acho que uma outra imagem aqui, ó, que também estava presente lá na nossa aula, tá? Sobre a formação do solo. Então, olha lá, gente, a gente tem aqui, ó, a rocha nua, né, que é a rocha mãe, como a gente costuma dizer, que está sofrendo ação do intemperismo, que é a degradação dessa rocha. E essa degradação pode ocorrer por fatores físicos, biológicos e químicos, né? Quais são os físicos? Variação de temperatura, ação do gelo, se houver, né? Ação do vento. Então, são ações físicas. E químico, água da chuva, por exemplo, tá? E aí a gente tem fatores biológicos, ó. Uma vez que eu começo a ter vários sedimentos de rocha aqui em cima, eu propicio que nesse ambiente se instalem, por exemplo, os líquens e musgos,
que vão lançar nessa rocha mãe aqui, ó, uma série de substâncias que vão produzir a degradação dessa rocha. E aí eu tenho esses fatores biológicos atuando. E nesse sentido vai ser produzido cada vez uma camada maior de solo, ó. E quanto maior a camada de solo, maior é o tamanho das plantas que podem surgir ali em cima. E essas plantas maiores, como eu disse antes, atraem animais maiores, e aí plantas e animais morrem nesses locais, são decompostos, e eu vou aumentar a quantidade de matéria orgânica presente nesse solo. Então, assim é que tem origem o solo, ok? Lembrando, isso para acontecer, pessoal, leva milhares de anos, tá? Então, não é fácil produzir solo e não dá pra gente reproduzir isso artificialmente, tá bom? Então, olha, componentes do solo. Então, o solo é formado pela degradação de rochas. Rochas são formadas por minerais, né? Então, a gente tem aí uma parte mineral no nosso solo. E a gente tem também uma parte orgânica que vai vir aí da decomposição de animais e plantas que morrem ali, são decompostos por fungos e bactérias, tá bom? E aqui novamente, né, a gente tem aí mostrando como seria aí uma camada de solo, né? Então a gente tem aí no solo, né, a gente tem o solo e misturado ali a gente tem fragmentos de rochas maiores e menores, tá? Quanto mais profundo, maiores são os fragmentos, então mais para cima, essas camadas mais superiores, os fragmentos de rochas eles são menores, tá? Até que chega um ponto que a gente tem uma grande espessura de solo, né? E embaixo disso a gente tem a rocha matriz, que deu origem àquele solo. E essa rocha matriz ela vai ter uma importância no seguinte: conforme chove, né, e a água penetra, essa rocha matriz forma uma camada que é impermeável, então vai segurar ali água. E é isso que vai ajudar a formar os lençóis freáticos, tá? Então, ó, essa camada que é formada de rocha, essa camada que é impermeável, ó, que está ali no solo, né? Vai fazer com que conforme a água penetre, ela não consiga passar mais. Ela fica presa entre a rocha mãe e as camadas de solo que estão acima dela. E é isso aí que vai dar origem ao lençol freático, aos lençóis de água subterrânea, tá? Então, parte da água que se infiltra no solo, à medida que se aprofunda, preenche os espaços entre as rochas até chegar a uma camada impermeável, que é essa camada formada pela rocha-mãe, que deu origem a todo aquele solo que está acima dela. Bom, gente, e aí, né, a gente vai falar um pouquinho também sobre problemas na conservação do solo. Principalmente, vou falar sobre o principal problema, que é a erosão, tá? O que vem ser a erosão? Vocês se lembram o que é a erosão? Hein? Quem se lembra aí? Né? A erosão é o transporte de solo de um lugar para outro, tá? Então, o solo deveria estar aqui e devido a algum fator, ele é transportado daqui para outro lugar. Então, isso é erosão, tá? Quais são os fatores que contribuem para a erosão do solo? Então, a gente coloquei alguns aqui, ó. As queimadas, porque eu vou retirar a cobertura vegetal, né, entre outras coisas. Com as queimadas, eu vou destruir os organismos decompositores daquele solo. Então, isso é um fator que agrava a erosão. O desmatamento, que é a retirada da cobertura vegetal, é sem dúvida o principal fator causador de erosão, tá? E também, né, o uso de defensivos agrícolas, tá certo? E alguns outros problemas aí relacionados à agricultura e pecuária, tá bom? Bom, quando ocorre a degradação do solo, como eu disse anteriormente, é um problema muito sério porque pode afetar a futura produção de alimentos, porque os nossos alimentos eles são produzidos no solo. Então, a falta de conservação do solo pode levar aí a um problema futuro
tá bom? De falta de alimentos, tá? Bom, então, como eu havia dito antes, né, a erosão é o transporte de partículas de solo de um local para outro. E esse outro local pode ser, por exemplo, um rio, um vale, podem ser os oceanos, né? E aí eu vou ter consequências que são gravíssimas, tá? Aí eu coloquei assim para vocês aqui, ó, fatores que podem levar ao processo de erosão. Exposição ao sol. Quando eu exponho ao sol, o sol é um fator do intemperismo, vai causar o desgaste daquele solo, tá? A chuva, mesma coisa, chuva também é um fator de intemperismo, então vai causar degradação, assim como o vento, tá bom? Então, como eu faço para proteger? O solo, para estar protegido do processo de erosão, é necessário que ele esteja coberto por vegetação. Então, a melhor forma de proteger um solo contra a erosão é cobrir o solo com vegetação. Porque as plantas, elas vão ter várias funções nesse caso. Quando chove, a planta vai receber o impacto das gotas de chuva. Então, bate primeiro na planta e depois bate no solo. Então, aquela força da queda da água vai ser absorvida inicialmente pela planta e depois pelo solo com menos força, tá? E por isso causa menos erosão. Além disso, as raízes das plantas, elas vão segurar, vão envolver as partículas de solo e segurar essas partículas como uma espécie de rede. Então, se elas estão seguras naquela rede, elas não são arrastadas pela água. Então, esse é um outro modo, né, de como as plantas protegem o solo da erosão, tá bom? O processo, então, de degradação das partículas é ocasionado pelo intemperismo, que vai ali, ó, causar os processos de erosão, tá? Então, aqui algumas imagens onde a gente tem erosão, aqui é um deslizamento de terra devido à retirada da cobertura vegetal. E a gente tem aqui alguns fatores que aceleram a erosão, tá? Então, por exemplo, a agricultura, porque as plantas cultivadas, olha aí, elas ficam afastadas umas das outras e elas têm folhagens e raízes que são menos densas, né, em menor quantidade do que as plantas que não são cultivadas, que as plantas nativas, tá? A criação de gado é um problema devido ao pisoteio do solo, deixa o solo mais compacto, mata as plantas que estão ali e isso vai expor o solo à erosão. A retirada da mata ciliar, que é aquela mata que fica na beira de córregos e rios, tá? Isso aí faz com que quando chove, esse solo seja arrastado para dentro do rio, que vai causar o assoreamento do rio, que é a diminuição da vazão de água que aquele rio tem, tá bom? E a retirada da cobertura vegetal em morros e encostas, que vai levar à ocorrência de deslizamentos de terra, como a gente viu naquela figura anterior. Muito bem, aqui estou falando do assoreamento, ó. Como eu disse, aqui a gente tem a mata ciliar, né, que é a mata que fica próxima a um rio, ó. Quando a gente retira essa mata, o que acontece? A água da chuva leva a terra que está ali, ó, toda para dentro do rio. E eu diminuo a quantidade de água que esse rio consegue transportar. E com isso, né, eu corro o risco de ter enchentes. Por quê? Porque para transportar o mesmo tanto de água, esse rio vai ter que cobrir uma região maior, tá? Bom, então o que a gente pode fazer para evitar a erosão? A principal forma de evitar a erosão, gente, é manter a cobertura vegetal. Olha só, por quê? Porque as plantas, como eu disse, né, elas vão absorver o impacto da água da chuva. Então, quando chove, ó, as gotinhas de chuva vão cair inicialmente sobre as plantas, tá? E não diretamente no solo. Se eu tiver uma cobertura vegetal, né, como essa daqui, ó, densa, ok? E aí, olha bem, as raízes, ó, conforme as raízes crescem, aqui dá pra ver perfeitamente nessa figura aqui, ó, gente. Elas formam uma espécie de rede que segura as partículas do solo. Então, se eu molhar, né, se chover bastante, ele mesmo se encharcar, as partículas estão seguras entre as raízes da planta, tá? Então, essa é a principal forma de manter aí a proteção do solo, ok?
Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Qualquer dúvida com relação a esse assunto, mande pra gente lá no fórum, tá? É importante não ficar com dúvida, não vá para a prova de recuperação com dúvida. Tenha calma, estude, tá? A matéria e boa prova. Eu vou estar torcendo por vocês, ok? Tchau, pessoal, até a próxima.